tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. E aí, galera do Multiverso Subcultural, aqui quem tá falando é o Paculino. Estamos aqui para mais um podcast, mais um podcastzinho aí que estamos fazendo, né? Eu aqui em casa, esse momento aqui de chuva, aqui estão prevendo temporal aqui para uma grande parte do sul do Brasil, né? Do sul do Brasil. Estão prevendo muita chuva, mas muita chuva mesmo, cara. Alagamentos mínima ali ou média de 100 milímetros de chuva. E é complicado, né? É complicado porque eu acabei conhecendo algumas pessoas, ainda bem que eram poucas, né? Que perderam algumas coisas, perderam bastante coisas de casa, alagou terreno, perderam o sofá, perderam alguns móveis, né? É extremamente complicado, extremamente triste, né? Ao mesmo tempo. Eu espero que não aconteça aí com nenhum de vocês, pelo menos os lugares que eu moro. Raramente alaga. É óbvio, né, que todas as cidades têm os seus pontos bons e os seus pontos ruins, né? Tanto em criminalidade, quanto em chuva, quanto em trabalho, quanto em infraestrutura, né? E na questão de infraestrutura, mesmo sendo ruim, o local onde eu moro não alaga, sabe? Não, graças a Deus tem que chover muito, mas muito para ele para alagar, né? No máximo alguma entradinha de água por causa de algum bueiro, né? Mas e no momento está previsto muita chuva. A Defesa Civil já alertou alguns lugares do sul e já cancelaram aulas. Eu vi, pelo menos pelo Facebook, eu vi muitos lugares ali cancelando aulas nesses próximos dias, cancelando serviços. Geralmente o comércio vai até a morte, né? O comércio abre até a morte, sabe? Enquanto não morrer ninguém ali, o comércio vai continuar aberto, né? Mas é comércio, né? Fazer o quê? Não tem muito o que se fazer, né? E nesse momento aqui, pode descontrair, cara, pra me dar uma aliviada na cabeça, uma aliviada boa na cabeça. Eu estou viajando aqui pra outra cidade, cara. Tô viajando aqui pra outra capital, cara, nesse momento. Eu estou viajando aqui para Porto Alegre, cara. Viajando pelo Google Maps. Viajando pelo Google Maps mesmo assim, né? E eu já estive na capital de Porto Alegre, né? E eu gostei bastante, cara. Eu achei muito movimentado, achei muito movimentado, achei uma vibe, uma boa vibe de trabalho, de concursos, sabe? Achei demais, cara, demais. Agora eu tô viajando aqui nesse momento, aqui em algumas ruas próximas aqui, onde eu fiquei, né, a última vez que eu fiquei aqui por uma semana. Qual foi? Foi próximo do bairro Partenon, né? Eu fiquei próximo do bairro Partenon. Vamos ver aqui, cara. Só deixa eu aumentar aqui, Cidade Baixa. Vamos ver aqui.
Onde fica? Onde ficava? Não, é mais pra cima, eu acho. Vamos ver aqui. Praia de Belas. Aqui, é pra cá. Partenon. Aqui eu ficava próximo. Não era próximo aqui, mas eu achei o batalhão deles aqui, né? O batalhão do exército. Vamos ver aqui. É gigante, cara. Gigantesco aqui o do batalhão logístico deles, cara. É muito grande, velho. Meu Deus do céu, velho. Bem próximo aqui da Avenida Ipiranga, cara. Pô, é gigante, cara, o batalhão deles aqui. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver aqui. Mais pra frente. Cara, é muito gigante, cara. O batalhão deles é muito gigante mesmo. Pelopes, pelotão especial, pelotão de operações especiais. É gigantesco, cara. Eu não tinha visto ainda. Vamos ver aqui onde eu tava. Eu tava no Partenon, né? Cara, eu adoro ver as cidades, cara. Adoro ver as casas, adoro ver os lugares, os locais. Aqui, voltei aqui, Partenon, bairro Santo Antônio. Aqui tem paróquia, deixa eu ver. Cadê? Onde eu fiquei, cara? Fiquei, eu acho que próximo a um cemitério, cara. Partenon aqui, vamos ver. Praça. Colégio La Salle. Não lembro aqui agora no momento que eu fiquei. Mas, cara, é sensacional a cidade, cara. Eu tava falando assim antes. Eu tava falando antes aqui que Porto Alegre tem uma vibe trabalhista, cara, muito grande. Tu chega lá, pelo menos eu, cara. Cheguei lá com a vontade já de trabalhar, sabe? Sair pra procurar emprego, essas coisas assim, ver como é que... como são os locais lá, as empresas, mas pelo menos, pelo que eu conheço, pelas pessoas que eu conheço de lá, essas pessoas, elas são bem trabalhadoras e são bem pra frente, assim, sabe? São pessoas, assim, sabe, que elas te juram que dá pra fazer, cara. Tipo, sei lá, eu sou um cara formado em, sei lá, geografia ou sociologia, sei lá, cara. Pelo menos o pessoal que eu conheço ia dizer, cara, dá pra fazer um negócio com isso aí, velho. Dá pra fazer um negócio, dá pra te ganhar dinheiro aqui ou ali. Eles conseguem colocar, assim, eles conseguem te dar instruções ali pra onde tu deve ir, pra onde não, mas mais ou menos ali te dá umas noções, te dá umas dicas. Opa, caiu aqui. Te dá umas dicas aqui. Caiu aqui. Pronto. Te dá umas dicas que realmente dá pra fazer, cara. Que dá pra fazer. Eles começam a citar pessoas. O fulano de tal fez isso e aquilo. E o outro fulano de tal fez isso e mais aquilo. Né? E eu achei sensacional, cara. Eu quero ver aqui, cara. Curitiba. Eu visitei
Curitiba uma vez, cara, pelo Maps. Visitei Curitiba aqui pelo Maps, cara. Parece ser grande mesmo. A cidade, né? Não tem assim como eu comparar, deixa eu ver tamanho. Ela e Porto Alegre parecem ser do mesmo tamanho pelo Maps, cara, mas o que eu gosto de ver, cara, é entrar nas ruas aqui. Eu gosto de entrar nas ruas. Ó, vamos ver aqui. Cara, as ruas são mais limpas do que as ruas de Porto Alegre, cara. As ruas de Porto Alegre há anos atrás eram muito mais limpas, cara. Uns 10, 15 anos atrás, né? Eram muito mais limpas. Era bem estilo Curitiba mesmo, cara. Eu tô vendo aqui Que rua é essa aqui de Curitiba, cara? Rua Palmeiras, eu acho que é. Rua Palmeiras, aqui em Curitiba. E agora a Rua Assis Gonçalves. Deixa eu ver, eu vou tentar ir nos bairros aqui, cara. Vamos ver se eu consigo achar alguma vila, alguma coisa. Umas ruazinhas bem afastadas aqui. Cara, os bairros parecem ser mais comportadinhos, cara. São mais comportadinhos os bairros aqui. É mesmo, cara. Os bairros são mais comportadinhos. Tem asfalto também, cara. Nos bairros, cara. Tem bem direitinho aqui as calçadas, né? Deixa eu ver outros bairros aqui, cara. Vamos tentar entrar mais aqui pra dentro aqui dos bairros mesmo de Curitiba. Cara, tem uns lugarzinhos mais feinhos, cara. Que é tipo aqui minha cidade. Deixa eu ver que bairro que eu tô aqui em Curitiba. Tô próximo de ONG Minha Vida Mudou. ONG Minha Vida Mudou. ONG Minha Vida Mudou. Vamos ver aqui. Tem umas casinhas velhinhas aqui, né? Vamos ver se tem algum lugar aqui sem asfalto, cara. Tem umas casinhas aqui bem detonadinhas, velho. Vamos ver aqui, vamos ver. E que isso aqui é um barzinho? Tem um barzinho aqui, cara. Bar do Valmir. Bar do Valmir. Vamos ver aqui, o que mais? Meu Deus, cara, tem umas casinhas bem tipo onde eu moro, velho. Nos bairros. As pessoas não cuidam das casas, não é só aqui, mas em vários lugares do Brasil as pessoas não cuidam das casas, cara, dos lugares, cara. É impressionante, né? Extremamente impressionante. Pelo menos tem asfalto, cara. Tem asfalto, tem... Vamos ver, cara. Eu tô procurando um local aqui sem asfalto, velho. Deixa eu ver se eu for mais pra cá, cara. Mais pro fundo aqui. Não, mas tem asfalto ainda, velho. Acho que é só a minha cidade que é extremamente atrasado, cara. Tem umas ruazinhas bem pequenininhas aqui em Curitiba, bem bairrozinho mesmo, cara.
Uma casa aqui que estava destruída, dei um passinho pro lado e ela já... Aí o Google atualizou aqui com a versão 2021. E essa casa destruída tá um palacete, cara. Porra, muito bonita a casa. Extremamente bonita a casa, velho. Vamos mais pro fundo aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Não tem, cara. Não tô achando chão batido, velho. Não tô achando chão batido, cara. Deixa eu ver aqui atrás. Meu Deus, cara. Achei outro bairrozinho aqui bem num cantinho, cara. E tem asfalto, velho. Tem asfalto aqui, cara. Como é que pode, velho? Esse bairro aqui já é mais... Já é mais bonitinho, cara. Já é mais bonitinho. Não sei qual bairro é esse, cara, que eu tô... Deixa eu ver aqui. Mas tá bem bonito o bairro, cara. Só casa legal. Não tem casa suja aqui. É casa tirada, que nem aquele outro bairro que nós vimos. Esse aqui é um bairrinho de rico, cara. Esse é um bairrinho de rico. Ai, cara, e eu acho extremamente legal, cara, fazer isso. Viajar aqui pelos locais. Conhecer lugares diferentes, cara. Até porque todas as vezes que eu saí da minha cidade, cara, as pessoas, cada vez uma pessoa diferente me disse... cada pessoa diferente me disse que eu cheguei com um semblante alegre, cara. Que eu voltei com um semblante alegre. Voltei animado, voltei mais positivo, cara. Todas as vezes que eu fiz alguma viagem, que eu fui para outra cidade, eu voltei mais positivo, cara. Eu não sei se é a minha cidade, que é uma desgraça total. É uma desgraça total a minha cidade, né? A cidade onde eu moro. Que geralmente quando eu vou para outro lugar eu volto totalmente diferente, né? Eu volto totalmente diferente. Então vamos lá, vamos pro podcast, né? Já passou aqui uns 20 minutos, cara, e só de enrolação, só de introdução, cara. Eu só olhando maps aqui, né, por podcast e narrando pra vocês por podcast, cara, mas beleza. Vamos lá, cara, deixa eu ver o que mais eu ia falar, cara, eu não sei o que eu ia falar, né, e eu ia falar um pouquinho aqui, antes de entrar no assunto, cara, sobre a questão dos pensamentos depressivos, cara, que nesse momento eu estou, sabe, não é depressivo, aquele da depressão mesmo, mas é aquele, sabe aquele olhar, deixa eu ajeitar aqui, beleza, agora sim, beleza, mas sabe aquele pensamento de que nada vai dar certo, cara, mais ou menos, de estar parado no tempo, de estar... Deixa eu ver, de eu estar sendo... De eu estar esgotado, sabe? Você sabe quando tu tá esgotado e... tu tá esgotado e acontece aquilo. Aquele negócio mesmo. De... Vamos ver aqui.
quando tu tá esgotado das coisas e tu acha que nada vai pra frente, cara. É o mesmo pensamento que eu tô tendo agora, nesse momento, cara. Nesse momento não, nesses últimos dias aqui, esses últimos 2 dias, vamos dizer assim, né? E, né, mas eu tô pensando em ajustar, cara, ajustar as coisas todas. Já tô pensando, já tô organizando algumas coisas aqui, já tive uns pensamentos positivos, né? Eu tive uns pensamentos positivos no dia de hoje, né? E que vão ser feitos agora nos próximos meses, cara. Nos próximos meses, eu já começo a fazer esse... Então, nesse momento, eu já pensei em algumas coisas legais para fazer, sabe? Algumas coisas que vão me dar retorno, que eu tenho certeza que vão me dar retorno, né? E eu já vou começar a criar, a fazer elas durante essa semana. Depois de um tempinho aí de descanso, né? Aí teve o 7 de setembro, né? Teve o 7 de setembro, eu dei um descanso aí pra mente, pra cabeça, pra tudo, né? Pro corpo, pro espírito, né? E tô conseguindo aí fazer mais ou menos tudo, alinhar tudo conforme eu preciso, conforme eu necessito, né? Então beleza, vamos seguir, né? Então, o podcast de hoje, né, falando sobre a crise das identidades, cara. A crise das identidades, cara. Toda vez ali que tu passa por vamos dizer, um período aí de uma década, mais ou menos, né? Durante essa década aí tu tem sentimentos, noções da vida, de trabalho, de estudo, de compreensão das coisas, né? De um modo diferente, né? Todas as fases da vida. É muito difícil alguém que... É muito difícil alguém que viva sempre do mesmo jeito, cara. Sabe, que tenha o mesmo sentimento todas as vezes, em todos os momentos, né? Em todas as fases da vida, né? Eu dei uma pesquisada, dei uma assistida em alguns vídeos, né, de pessoas com idade mais ou menos de 20, os de 30, os de 40, né, só para ter uma noção mais ou menos. E isso complementou para todas as todos os relatos que as pessoas me deram em alguma conversa. Algumas pessoas dessa idade, assim, dessas idades aí, me complementaram, sabe? Me complementaram que... Me complementaram, que me falaram, né? Que mais ou menos o que elas sentem, eu percebo também, né? A noção, sabe? Eu vejo a noção que eles estão tendo da vida através de redes sociais, através antes, né?
quando muitos estavam aqui antes, através de conversas, né? Através de conversas também. E isso também me passa uma noção, nos ativa gatilhos, assim, para não cometer, às vezes, os mesmos erros, né? Que muitas dessas pessoas nos alertam, né? Mas para começar, né, esse podcast, para começar, né, o podcast, vamos falar aí até sei lá, dos 10 aos 20 anos, né? Vamos começar assim, dos 10 aos 20 anos, porque dos 10 anos pra trás a gente não tem muita noção de nada, velho. Não tem muita noção de nada. O que a gente mais faz é comer, ver desenho, ir pra escola ali, só que a gente ainda não tem noção de muita coisa, velho. Não tem noção de muita coisa. Então eu escolhi mais ou menos, eu escolhi dos 10 aos 20 anos, né? Só pra comentar, né? Só pra comentar. Não é uma... É uma idade extremamente relevante para o nosso aprendizado, né? Relevante no que eu digo na questão de sentimentos, na questão do aprendizado, porque se tu tiver um aprendizado ruim, tu vai ser um ser humano ruim, sabe? Ruim que eu digo por exemplo, tu pode ser um ser humano com pouca noção de como acontecem as coisas quando tu estiver adulto, né? Com pouca noção né, de como as coisas reagem, de como as coisas são feitas, né? Como as coisas funcionam, né? Isso eu vi muitos adultos quando eu era mais jovem, né? Eu vi que muitos adultos da minha idade, que tinham uns 20 anos na época, eles tinham pouca noção de como as coisas funcionavam, sabe? Hoje em dia eles têm bem mais, mas antigamente eles tinham pouca noção de como as coisas funcionavam, né? E alguns, bastante. Eu tinha uma boa noção de como as coisas funcionavam. Isso eu falo entre pessoas de classe pobre, de classe média baixa, de classe média, né? Quanto melhor o estudo que tu teve na tua infância ali, melhor vai ser a tua cognição, né? Quando tu for um adulto. É também a fase que a gente meio que aprende, óbvio que futuramente a gente pode mudar, né? A gente vai mudar nossos pensamentos, vai mudar os nossos gostos, né? Mas é uma idade que tu consegue, que tu procura e acha coisas legais pra fazer na vida, cara. Sei lá, cara, eu vou dar o meu exemplo aqui, ó. O meu exemplo é que eu gostava de tecnologia desde criança. Eu tive acesso a coisas mais manuais, sabe? Como a VHS, fita, disco, coisas mais eletrônicas, né? E a partir daí, sem ninguém me falar nada, né? Eu acabei gostando dessa parte mais eletrônica, mais digital, né? E nunca ninguém me mandou eu fazer isso daí, cara. Eu mesmo acabei gostando por conta própria, né? Próximo da minha casa, existiam alguns
materiais eletrônicos nas calçadas, onde alguns técnicos, algumas pessoas jogavam fora aparelhos como aparelhos de TV antigo, VHS, alguns batedeira, outras coisas que as pessoas jogavam fora, elas descartavam, às vezes na frente de casa, em algum lixo, algum local perto de poste que tinha acúmulo de lixo, né? E eu sempre tinha curiosidade de ver aquilo ali, de pegar aquilo ali e de abrir. Uma vez, se eu não me lembro, eu acho que uma vez eu tomei um choque, sim. Teve uma das vezes que eu tomei um choque mexendo numa TV, né? Por conta dos capacitores que ficavam lá dentro e tudo, né? Pra quem não acredita aí que os eletrônicos não dão choque, né? Ainda ficam energias acumuladas em alguns componentes, né? E eu acabei gostando, né, dessa parte, eu acabei trabalhando com isso já inicialmente, assim, no início da idade, sabe? No início da idade. Na adolescência, vamos dizer assim. Com mais ou menos com 15, 16 anos, já queria prestar serviços, né, para outras pessoas para conseguir aquele dinheirinho para ir na locadora, alugar um filme, eu jogar videogame numa locadora, ou locar videogames. Antes tinha uma época que tu locava o console, né, e um entregador te trazia lá e tu ficava tipo... desde sexta até segunda-feira, sexta-noite até segunda-feira, um negócio assim, ou sábado de manhã até segunda-feira. Eles vinham buscar na segunda-feira. E tudo por telefone, cara. Era tudo agendado por telefone e tal. Aí tu pagava lá uma taxa, eles traziam lá, eles combinavam o horário contigo e te traziam naquele horário o videogame, né? E o meu trabalho era mais por conta disso, cara. Mais por conta disso aí. É uma fase que tu conhece muitas coisas novas, dos 10 aos 20, né? Eu tô falando, nesse momento, tu acaba conhecendo muitas coisas novas. Como filmes, músicas, tu já mais ou menos ali define o teu gosto de filmes, teu gosto musical, teu gosto de séries. Tu começa a sair em locais. É óbvio que hoje em dia não é normal assim tu sair. Não é normal tu sair com 10, 12 anos, acho que até 15 talvez. Né? Não é normal tu sair, sei lá, pra uma festa, pra alguma coisa, mas antigamente era, cara. E a gente até fugia pra poder sair. Não tinha, pelo menos na maioria das cidades, não tinha a violência que... No final dos anos 90, eu falo, né? No final dos anos 90, início do 2000, não tinha a quantidade, sabe, de violência que tem agora, né? Era muito mais seguro sair. As pessoas... eu acho que eram mais sinceras, cara. As pessoas eram mais sinceras e eram mais educadas, sabe? As pessoas eram mais sinceras, mais educadas. Se o trabalho não tivesse bom, ele ia dizer, não, tá uma merda, não gostei disso, tá uma merda. Tu ia lá, fazia outro de novo e beleza, né? E tocava a vida. Os adultos também, eles eram mais, pelo menos no meu círculo ali, né? No meu círculo, esses adultos, eles eram mais cuidadosos com os mais jovens, né? Eram mais cuidadosos com os mais jovens. Eram tipo alguns irmãos mais velhos que gostavam de dar conselhos, gostavam de falar, tipo, não vai pra ali, não vai pra cá, sai daí, não se junta com tal pessoa, sabe? Eles davam muito conselhos, cara. Então, né, essa fase é uma fase de tu fazer muita besteira, cara. É uma fase normal de tu fazer muita besteira.
É... Amizades, cara. De fazer amizades ali, tu define o teu círculo de amizade. Antigamente a gente tinha algum grupo. Os grupos que a gente se juntavam eram grupos de pessoas que gostavam, sabe, das coisas que a gente gostavam, sei lá, os roqueiros, os grunges, né? E a partir daí que a gente fazia, era a nossa rede social, cara, nossa rede social, a verdadeira rede social, né? Que a gente fazia, se juntavam com os punks, ou com os metaleiros, ou com os roqueiros alternativos, né? Ou sei lá, com o pessoal de basquete, com o pessoal do futebol, com o pessoal que é músico. Eu lembro que eu tinha um grupinho que era mais do pessoal mais próximo de casa, né? Mas os gostos deles eram aleatórios. Aliás, era um pouco parecido apenas, não eram tão aleatórios, mas eram um pouco parecidos, sabe? Os gostos por música, filmes, jogos, era a mesma. A gente gostava disso, né? Fase de aprontar muito no colégio, hoje em dia eu já não sei, cara, porque as crianças ficam muito sozinhas, sabe? As crianças ficam muito tempo sozinhas, eu não sei porque eu não sei se elas são tão agitadas, eu vejo que elas são mais desinteressadas do que agitadas, sabe? Bem mais desinteressadas do que agitadas. Isso é preocupante, cara, porque essa fase é a fase onde a gente quer fazer tudo, a gente quer fazer muita coisa, velho. E hoje eu vejo jovens bem mais depressivos, bem mais... É complicado, né, falar. É a fase também, né, quando a gente chega ali nos 15, nos 16, é a fase da revolta, né. É a fase onde a gente... A fase da revolta é onde a gente acaba, sabe... percebendo coisas na vida que a gente não tinha anteriormente, né? Porque anteriormente, para maioria das pessoas, né? Para pessoa que vive, assim, sabe, que tem uma vida normal, assim, sabe, não é de sofrimento, mas sim é de gosto pelas coisas, é aquele gosto quase infinito, sabe? Tu tem um prazer quase infinito em tudo, sabe? Sei lá, tu apanha do pai ou da mãe, ou sei lá, numa briguinha de rua, tu apanha ali, beleza, cara, daqui a 15 minutos, 30 minutos tu esquece e tal, e segue a vida fazendo outra coisa, cara. É bem louco, sabe? Bem louco mesmo. E quando tu chega aos 15, 20, tu começa a ter percepções que tu não tinha anteriormente, né? Por exemplo, lembra quando eu tinha uns 15 anos por aí, eu consegui prestar eu acho que era a EJA, sabe? Que era uma prova anual, acho que era supletivo o nome, pelo nome que eu lembro era supletivo. Tu ia na Secretaria de Educação, tu fazia o cadastro lá, e eles te davam um papel lá com todas essas datas, horários e local onde tu ia fazer a tua prova, né? E eu lembro que eu consegui fazer antes dos 15, cara. Não sei se foi... eu acho que foi por um erro não sei se foi por um erro da atendente ou ela quis me dar uma colher de chá e eu consegui fazer, cara. Isso daí antes da idade mínima, né? Antes da idade mínima. Então, né, eu passei nas matérias que eu queria, mas na escola que eu trabalhava, eles não deixaram eu eliminar, sabe, as matérias. Eles queriam que eu fizesse todas as matérias. E insistiram muito que eu fizesse todas as matérias, que eu frequentasse a aula e isso e aquilo. E eu acabei descobrindo que outro colega que era 1 ou 2 anos mais velho
que eu não estava frequentando, né? Então eu ficava pensando muito por que eu não tô, por que eu tô frequentando e aquele fulano pode ir embora, pode chegar mais tarde, pode sair mais cedo, né? Por conta que ele está fazendo só as matérias pendentes, né? E isso acabou me revoltando também. Outras coisas que revoltam é também a questão da opinião dos pais, né? A gente, muitas vezes a gente fica ao contrário dos pais, né? Nessa idade a gente começa a ficar meio que ao contrário dos pais, achando que eles estão totalmente errados. Os pais são seres em crescimento também, né? Em desenvolvimento, igual nós. E eles também podem errar. Mas também depende da idade deles, depende, né, da postura deles, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa aí que hoje em dia já não tem mais, cara. Que são poucas pessoas que têm, aliás. Então, né, então é isso. Dos 10 aos 20 é a questão de sair, das coisas novas, tipo música, filmes, séries. Besteiras também, né? Besteiras. A gente faz muita besteira, a gente gosta muito de besteira. Hoje em dia o pessoal gosta muito de meme. A gurizada gosta muito de meme, de zoar, e bullying, etc, etc. Amizades, né? A gente tem muitas amizades novas, a gente acha que todo mundo é amigo. Ali, realmente, eu acho que todo mundo... A gente não tem muita noção de amizade, então... acho que todo mundo acha que todo mundo é amigo, né? E a fase da revolta, né? A fase da revolta, que é a fase a mais chata, a mais conturbada aí, eu acho, da nossa vida, né? E eu tinha falado lá do sair, né? E eu acabei não complementando a questão do sair, mas antigamente a gente podia não, cara. A gente muitas vezes fugia pra sair, né? E minha primeira festa foi uma festa de rock, foi um festival de rock que eu fui por conta de uns cartazes que tinham na volta da escola, nos postes na volta da escola tinha uns cartazes dizendo data e horário e local daquele festival de rock. Como eu era criança, tinha uns 12, 13 anos por aí, eu já gostava de rock, eu queria ver os caras tocar ali. Era banda que tocava música variada, tipo, tocava uma do Pantera, uma do Iron Maiden, outra do Metallica, outra do Judas Priest. E eu queria ver isso aí, cara, porque era um negócio que, sabe, era uma coisa muito diferente, cara, extremamente diferente. E eu queria ver isso ao vivo. Eu cheguei lá, me impressionei lá, um monte de gente de preto. Tinha alguns conhecidos dos nossos pais. E poucos conhecidos nossos, né? Porque criança naquela época não saía muito para centro da cidade, para festinha. Hoje até saem, cara, mas assim, sabe? Não é pra noite, assim, como a gente como a gente fazia na antiga, cara. E raramente a gente ouvia falar em assalto, cara. Raramente a gente via falar em assalto. Então vamos lá, vamos pros 20, vamos pro lado dos 20 aos 30, né? O que tem aí dos 20 aos 30? Pelo menos o que eu passei, o que eu tô passando nesse momento, né? Mais ou menos ali dos 20 aos 30. Só um adendo aqui, né? Tem aquela fase ali do quartel, cara. Se tu... a fase do quartel, cara, é uma fase... Ainda que tu tenha revolta, sabe? Mas parece que tu não tem sentimento daquele 1, 2 anos ali que tu fica, sabe? Não tem... É um ano que passa, assim, sabe? É um ano que passa. Pra mim não foi jogado fora, não foi o ano do quartel, não foi um ano jogado fora. Não me atrapalhou muito na questão de estudo, até porque se tu não consegue naquele ano, tu pode conseguir no outro, né? A não ser que tu esteja enganjado aí já pra uma vaga muito foda, assim, sabe? Mas eu tenho certeza que tu consegue depois, cara. Tu pode conseguir em outro momento da tua vida.
Mas aquele momento ali dos 18, né? 18 aos 20, vamos botar assim, né? É um momento que eu lembro só de quartel, só de exército na minha vida, sabe? E eu querendo trabalhar, cara, em algum lugar. Eu estudando e querendo trabalhar em algum lugar, sabe? E trabalhando por conta também, ao mesmo tempo. Então, nos 20 aos 30 é uma fase lá que a gente tá com a testosterona alta, né? É a fase em que antigamente os adultos que eu digo, a gurizada de 18 anos, já faziam filhos, né? E já tinham filhos, hoje extremamente bem mais tarde, ou não tem, né? Como é o nosso caso aqui, né? A gente tá com a testosterona alta, por isso que a merda acontece, né? Nessa dos 20 primeiro, cara, eu deveria separar isso dos 18 aos 25, vamos botar assim, dos 25 aos 30, né? Mas vamos botar dos 20 aos 30. Mas nessa fase inicial dos 20, tu tá com a testosterona alta, tu quer fazer tudo, que tu acha, tudo que tu vê, tu quer fazer. Triste do pessoal mais jovem, ou, aliás, do pessoal de hoje em dia, né, que é doutrinado pelo YouTube, sabe? Que vê muito negócio, assim, de gente ganhando muito dinheiro, é criança ganhando muito dinheiro, é funkeiro ganhando muito dinheiro sem trabalhar, sem estudar, fazendo besteira na internet, se humilhando na internet. Deixa eu ver o que mais, então. Nômade digital, virar nômade digital. Ainda tu tá muito louco, só que tu continua muito louco aquela loucura dos 10 aos 20, né? Só que tu tem mais noção das coisas, sabe? Tu sabe que tu vai talvez se machucar, vamos dizer assim, né? Não, se eu fizer isso, eu vou me machucar. Tu já tem mais ou menos tendência do que tu quer fazer, do que tu quer trabalhar. Geralmente tu inicia trabalhando. Hoje em dia eu vejo que o pessoal estuda primeiro para depois trabalhar, cara. E aí não consegue entrar na área que ele quer, ele não consegue fazer o que ele quer, ou não gosta de trabalhar com aquilo. E aí já foram lá 2, 4 anos desperdiçado, né? Por isso que é complicado, é extremamente complicado, né? Mas essa fase aí dos 20 aos 25, tu quer fazer tudo, cara. Tu quer fazer tudo, tu quer inventar coisa pra fazer, tu quer enriquecer, tu acha que vai ficar rico rapidamente. São poucas as pessoas dessa idade ou mais cedo que ficam ricas. São pouquíssimas mesmo. E também tu quer trabalhar que nem louco, sabe? Tu quer fazer tudo ali, tu entra na empresa, tu quer fazer tudo, tu quer agarrar aquilo e aquilo, fazer isso e aquilo, tu quer levar teus equipamentos pra empresa ali, sabe? Tu quer levar teus equipamentos pra empresa, mas tu não tem noção ainda de como realmente são as coisas, né? Tu tá com a testosterona bem alta, sabe? Bem alta pra fazer as coisas. Tu é mais manipulável, sabe? Pra empresa, sei lá, pra universidade, pro lugar que tu trabalha, ou sei lá, onde tu convive. Ainda assim, ainda tu é uma pessoa manipulável, sabe? Talvez até uns 25 anos, vamos dizer assim, né? Que foi a idade que eu comecei a tomar consciência das coisas. Onde o córtex pré-frontal, ele já se forma ali pela volta dos 25. Então, né, com melhor consciência eu conseguia fazer melhor as coisas, conseguia pensar melhor. Eu já não aceitava qualquer coisa de trabalho. Eu errei muito, sabe? Mas eu fui muito chato quanto a isso, de aceitar
trabalho, não, mais ou menos de escolher trabalho, de filtrar trabalho. Eu lembro que foi um momento que eu comecei, foi um dos momentos que eu li bastante. Aliás, outros dos momentos que eu comecei a ler bastante, né? Porque essa época que eu fiquei no quartel, no exército, eu acabei não estudando, eu só ia trabalhar lá, passava o dia todo lá, voltava pra casa pra jogar videogame ou ver filme. Voltava. E essa era a rotina por 1 ano e meio, mais ou menos, né? Depois que eu saí, eu acabei tentando fazer outras coisas, tentando fazer outros concursos ali, mas eu acabei não me agradando do concurso que eu passei e não acabei, sabe, indo para outra área, sabe? Indo para outra área não, seguindo o que eu queria antes dos 18 anos, né? Mas foi uma época ali dos 25 que eu comecei a voltar a ler, sabe? Eu comecei a ganhar dinheiro e eu tinha mais dinheiro, óbvio, né? Pra comprar livro, comprar cursos, né? Eu não tinha tantos cursos como hoje em dia, né? Que esse daí é um mercado gigantesco e que as pessoas faturam bastante, né? Os vendedores de curso, no caso, né? Mas eu comprava bastante livros e alguns cursos, né? Mas eu já estava bem mais consciente das coisas que eu fazia, das coisas que eu queria, né? E, né, tinha faculdade, tudo pra fazer, trabalhava, estudava. Depois dos 25, né, dos 25 aí até os 30, essa fase tu já tá mais racional, cara. Mas o que eu percebo nos jovens de hoje, cara, é que eles, nessa idade ainda, dos 25 aos 30, eles estão imaturos ainda. O que eu percebo é isso, cara, que eles ainda estão imaturos. Eu falo isso porque eu já trabalhei com pessoas assim e eles foram totalmente imaturas. Mais ou menos muito imaturas comigo. Foram imaturas com outras pessoas. Pelo pensamento deles, pelo modo de agir, de fazer as coisas, eu ainda acho eles imaturos, sabe? Coisas que eu não era, sabe? Já nessa idade eu não era assim, sabe? Eu sempre levei mais o trabalho a sério, sabe? Sabe quando tu leva a sério? Sabe quando a pessoa te diz uma bobagem, uma brincadeira, faz um sarcasmo e tu compreende como verdade, sabe? Era isso a minha seriedade no trabalho até os dias de hoje, né? Então eu era muito assim, cara. Então eu nunca gostei muito de cara que leva na palhaçada, assim, querendo derrubar os outros, querendo destruir os outros, denegrir, falar mal. Eu sempre fui contra, assim, esses caras, sabe? Eu sempre até meio que batia de frente, assim, com esse tipo de cara, né? Mas essa idade é a idade da testosterona alta, inventa um monte de coisa, acha um monte de coisa pra fazer, quer fazer tudo, mete o pé pelas mãos. É mais fácil ser manipulado ali pela empresa, pelos gestores e tal, né? E aí vem a fase dos 30 anos, cara. A fase dos 30 anos, né? Que tu já começa a refletir, cara. Eu acho que nos 28, 29 anos, cara, se tu é realmente um ser humano, cara, tu consegue começar a construir uma reflexão de tudo que tu já fez na vida, sabe? E tu começa a construir pensamentos como será que dá pra fazer algo? Tu começa a pensar dinheiro, tu quer dinheiro, tu quer começar a projetar as coisas, só que não só projetar, cara, tu quer implementar, sabe? Tu quer colocar no mundo real
tudo aquilo que tu pensou, que tu tentou fazer, que tu tem na cabeça, né? Aí sim, nessa idade tu já começa a ter um entendimento melhor de tudo, da vida, da política, do teu redor, de fora do teu redor, né? Da vida, né? De tudo que tu fez e mais ou menos de tudo que tu vai fazer. É uma idade que tu começa a se cuidar, cara. Eu tive uma época ruim, que eu tive desespero de ficar velho, sabe? Eu achava que ia ser uma coisa ruim, sabe? Envelhecer, sabe? Ia ser uma coisa ruim envelhecer, mas não é, cara. É uma coisa gratificante, muito boa, muito legal, né? É uma coisa sensacional, sabe? Tu envelhecer. Mas de início é meio desesperador, cara. Porque tu apenas vai ter memórias ruins. Memórias não, pensamentos ruins sobre isso, sobre essa questão aí de ficar velho. Muita gente só vou fazer uma pausa aqui só pra ver uma coisa. Voltando aqui, tive que fazer uma pausa, né? Só pra responder uma coisa. E voltando aqui na fase dos 30, né? Então, cara, essa fase é a fase sensacional, onde tu quer tu quer desfrutar de tudo que tu construiu lá ao longo de quando tu era adolescente, de quando tu era ali semi-adulto, vamos dizer assim, né? E tu quer dinheiro, dinheiro, projetar as coisas e fazer, sabe? E criar muita coisa, velho. Criar bastante coisa, vem muita coisa na tua cabeça, cara. Muita gente, eu tava falando do desespero de ficar velho, né? É complicado, sabe? Porque cada pessoa relata uma coisa. Muita gente dessa fase dos 30 aí fica um pouco desesperado, né? Porque acha que não tem nada, acha que não construiu nada, acha que não trabalhou muito. Mas se tu olhar pra trás, cara, se tu pontuar tudo que tu fez ao longo da tua vida até os 30 e poucos aí, tu vai ver que tu fez muita coisa, cara. É muito difícil tu não ter feito quase nada, sabe? É muito difícil tu não ter feito quase nada, cara. Se tu acha que tu não tem nada, cara, é bom tu repensar, colocar tudo ali num caderno, ver as tuas ver os teus currículos, ver os teus certificados, né? Que tu conseguiu durante toda essa fase da tua vida, né? Até teus 30 e poucos anos, cara. Mas, cara, é uma das melhores fases para reconstruir as coisas, cara. E a partir daí, né, a sua vida só vai melhorar, cara. E se tu chegar bem, cara, bem aos 30 anos, cara, bem que eu digo, é bem em saúde, tanto saúde material, quanto, vamos colocar, espiritual, mental, física, sabe? Olha, cara, tu venceu uma boa parte da tua vida, velho. Tu tá na frente de muita gente, velho. Muita gente, cara. Eu conheço muita gente que me olha e não acredita que eu tenho mais ou menos ali os 30 anos, sabe? Algumas pessoas sim já invejaram, já disseram que é porque eu não faço nada, que é porque eles sempre jogam pra alguma coisa, cara. Essas pessoas sempre vão jogar pra alguma coisa. Elas sempre vão
colocar algum defeito, vão achar alguma coisa que tu não tem, óbvio, tu não vai poder ter tudo na vida, né? E não tendo, sabe, e alguma coisa tu não vai ter, sabe? Aí eles vão em cima de ti por conta disso aí. Então, cara, essa vida, se tu chegar legal nela, cara, chegar positivo, chegar bem de saúde, bem de corpo, mente, espírito, olha, cara, tu já venceu, cara, eu acho que 80% das pessoas, velho. Já tá na frente de muita gente, de muita gente, velho, muita gente mesmo, e é sério isso que eu tô falando, cara. Porque eu vejo que muitos colegas, amigos, ex-amigos, né, eles chegaram aos 30 anos como um caco velho, cara. Olha, cara, são pouquíssimos, sabe? Eu conto nos dedos. Dá pra contar aqui nos dedos as pessoas que chegaram legais, cara. Não chegaram enlouquecidas, com problemas, com aparência, sabe, totalmente diferente, assim, incompatível com aquela idade, sabe? E tem muitas pessoas que, a maioria, chega com, sabe? Ontem mesmo eu tava vendo um cara num podcast com 40 anos, tinha mais ou menos uns 40 anos, com aparência de quase 60, cara. Quase 60 anos, cara. É impressionante, assim, sabe? É impressionante mesmo. Também faz parte da genética, do que a pessoa passou, né? Mas essa fase dos 20 aos 30, cara, que é uma fase que tu tem que ser esperto para poder se cuidar e chegar bem aos 30 para poder viver bem aos 30, né? Poder trabalhar mais, poder colocar tuas coisas em dia ali, né? E ainda eu vejo muita gente reclamando aí da fase dos 40 anos aí, né? Aliás, da fase dos 30, vejo muita gente bem desesperada, assim, sabe? Tem vídeos na internet aí sobre a fase dos 30, né? Mas eu digo pra você que tem 20 que não é pra se desesperar, cara. Não se desesperar, sabe? Pra não se desesperar. Outra questão muito importante também é que se você puder se desenvolver aí entre os 20 e os 30 anos, morando sozinho ou viajando pra algum lugar, cara, é a melhor coisa que tem pra fazer, cara. É a melhor coisa que tem pra fazer e eu tenho certeza, cara, que tu vai chegar aos 30 bem melhor, cara. Bem mais responsável, bem mais ativo em tudo, sabe? Em tudo. Da fase dos 30 aos 40 dá sim pra recuperar muita coisa, cara. Muita coisa que tu não fez aos 20, que tu não fez aos 15, aos 16, 17, 18, sabe? Dá pra recuperar muita coisa, cara. E de um modo muito melhor, porque tu vai estar mais consciente, tu vai talvez conhecer mais pessoas, tu vai ter mais ideias, sabe? Tu vai estar com o cérebro mais formado ainda do que antigamente, quando tu era mais jovem, né? Quando tu era mais jovem e tu consegue sim recuperar tranquilamente, cara. Tranquilamente as coisas aí que tu fazia. É óbvio que tu não vai, tipo, vai ser muito difícil tu ser um lutador de MMA, vamos dizer assim, ser um lutador aí de uma arte marcial, assim, sabe? É óbvio, tu pode sim, é óbvio que pode ser mesmo, porque eu lembro dos campeonatos que eu fui, que tinha muito cara aí de 30 e poucos anos, né, ainda nos campeonatos.
E eram iniciantes, e eram pessoas iniciantes nesses campeonatos aí. Então sim, cara, tu consegue sim fazer muita coisa. Mas vai ser mais difícil do que quando tu inicia lá com 15, 20, 25 anos, né? Vai ser bem mais, cara. Então, cara, dos 30 aos 40 é a fase ali onde tu tem que... tu vai ter que trabalhar mais, estudar mais para recuperar alguma coisa caso tu tenha ficado para trás em algum quesito. Sei lá, cara, o meu quesito que eu fiquei para trás é o quesito de fala, de falar, cara, de me expressar, da comunicação. E eu tive que recuperar isso daí. Eu estou recuperando já faz um tempo. Só que pra mim tem que ser mais punk, sabe? Tem que ser mais denso pra eu poder recuperar tudo que eu não aprendi, tudo que eu não passei nas fases passadas, né? E que me deu uma deficiência, que foi na fala, né? E a fase dos 40 aí, é a fase, cara, que dizem que tu olha pra trás, cara. É a fase que tu olha pra trás, que realmente tu olha pra trás e vê tudo que tu já fez, que tu construiu, que tu ainda tá construindo, né? O que tu conquistou, né? Tu vê muito isso. Dizem que essa fase dos 40 eu já não posso falar de modo próprio, de modo que tenha muita relevância, porque eu não tenho 40 anos, cara. Mas dizem que tu vê muito o que tu conquistou, né? Tu tem alguma ansiedade. A ansiedade é de tu envelhecer, sabe? A ansiedade dizem que é outro medo de tu envelhecer, só que agora é de verdade mesmo. Não só ficar broxa, mas sei lá, talvez nas relações ninguém te querer, talvez. Caso tu não seja casado, né? Óbvio. O medo de falhar também, eles discutem muito medo de falhar, porque eu já percebo, cara, que nessa idade dos 30 aos 40, tu já tem aquele medo de falhar, cara. Tu já tem aquele medo de... se tu errar vai dar uma merda grande pro resto da tua vida, mas não é. Mas nos 40, muitos dizem que tem medo de errar, cara, tem medo de falhar, sabe? E é impressionante isso daí, cara, o modo que as pessoas relatam isso. Eu acredito que sim, seja verdade. Mesmo, eu lembro, cara, que desde dos 20... desde os 20 eu sempre pensava numa saída, sabe? Eu trabalhava numa coisa e com outra ao mesmo tempo, cara. Caso essa falhasse, a outra também falha. E foi assim, cara. E foi assim a minha vida toda. Não sei se vai seguir assim, cara, mas eu vou levando isso daí, né? De fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Por isso que eu tive o burnout. Por isso que eu tive um burnout há um tempo atrás, cara, há poucos anos atrás. E a fase dos 40 é a fase que dizem que tu fica muito pensativo se tem como construir algo na tua vida. Será que tem como construir algo na tua vida? É óbvio que tem, né? Eu conheço gente de 50 que tá criando coisas, ainda tá fazendo coisas, muitas coisas, né? E é uma fase que dizem que tu tem uma queda pelo desejo sexual, sabe? Tu não é mais o mesmo, mas eu senti isso mais ou menos agora, né? Sabe? Nos 30, sabe? Que... sabe, não é qualquer coisa que te atrai, cara. Antigamente era qualquer coisa que me atraía, mas hoje tu já faz mais um pente fino nas coisas, tu já quer mais conhecer a pessoa, tu prefere conhecer do que apenas ter um... Como é que se diz a palavra, cara? Eu não sei qual palavra que eu posso usar. Eu esqueci a palavra agora. Um rolê, vamos dizer. Não é só um rolê. Tu quer mais conhecer a pessoa,
ver um pouquinho, uma partezinha da história dela, com as pretensões dela. E nessa idade, cara, mais ou menos do 30, pra complementar, cara, pra complementar. Eu acho que essa dos 30 aos 40 é a hora de tu tomar bomba. Não, tô brincando, cara. Não, mas talvez seja assim. Na fase dos 40 eu acredito que sim, cara. Tu pode tomar ali uma trembolona, alguma coisa assim, bem pouquinho, né? Bem pouquinho, mas eu acho que te dá um upgrade, né? Em tudo. Mas o que eu queria dizer, cara, é que da fase ali dos 30 e pra frente é uma fase onde tu consegue ver muita coisa na vida, cara. Tu consegue ver se a intuição, sabe? Se a tendência da pessoa é legal, se aquela pessoa age legal, se quem quer te ralar, quem não quer te ralar. Tu consegue... Sabe aquele negócio de pai? Sabe que o pai te diz, não anda com fulano porque fulano não é boa pessoa. Não casa, não namora com essa pessoa porque ela não é uma boa pessoa pra ti. A gente começa a ter essa percepção mais ou menos nessa idade. Eu já falei em outro podcast, mas com uma semana de trabalho, eu já percebo ali como vai ser mais ou menos como vai ser o meu ambiente de trabalho, qual o perfil de cada pessoa, daquela pessoa que tá ali, sabe, que tá lidando comigo, do gestor, sabe, talvez com aquela pessoa eu brigue, com essa não, essa pessoa vai ser super parceria. Tu começa a ter esses tipos aí de vamos colocar um preconceito, cara. Sabe, tu já tem um preconceito mais formado, mais firme das coisas que estão acontecendo ao teu redor, né? Das coisas que acontecem ao teu redor, né? E daí pra frente é só ladeira abaixo. Não, brinquedo. Daí pra frente dizem que a coisa assim melhora, cara. Porque tu começa a ver as coisas de cima, vamos dizer assim, né? Tu começa a ver muita coisa de cima e tu erra menos. Tu acaba errando menos, né? Porque como tu já passou pela desgraça, tu já passou pelas tentativas, tu já viu muita gente se frustrando, tu já viu muita gente se dando mal, se ralando, e tu acaba não cometendo aqueles erros, porque tu já tem tudo ali na tua memória, né? No teu HD, né? No teu HD orgânico. Todos os problemas que tu já passou, né? Então, tu vai acabar, sabe, sendo uma pessoa mais consciente, errando menos, né? É isso que eu espero de todas as pessoas, cara. Mas já foram aqui, eu não vou passar mais dos 40, porque eu não sei quais pensamentos ainda, não estudei quais pensamentos as pessoas de 50 pra cima ainda têm. A maioria que eu vejo tão legal com a vida, estão só curtindo a vida, mesmo ganhando pouco. Só estão curtindo a vida, né? As pessoas dos 50 pra cima, que eu digo, né? E eu acredito que vai ser uma vida boa, sabe? Então, galerinha, acabou aqui esse podcast, cara. Talvez se eu tiver alguma novidade ou fazer... eu tenho mais um podcast aí pra gravar em relação das idades. Aí, né, eu acho que eu vou fazer um podcast falando só da alegria das idades, né? Só das coisas boas das idades. Então eu vou anotar aqui e volto mais uma vez aí com mais um podcast pra vocês. Falou!